Olá, crianças do quinto ano, bom dia. Iniciamos uma semana com muitas graças e pedimos a Deus que nos abençoe para termos uma semana de sucesso. Hoje, nossa aula de português, nós vamos falar sobre conjugação dos verbos regulares. Vamos de novo. Verbo, palavra que é indicação, estado, fenômeno da natureza. Nós já falamos sobre o verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio, que infinitivo é o verbo sem conjugar, no gerúndio é a continuidade e o particípio é a conclusão da ação, não foi? E nós falamos que o verbo tem primeira, segunda e terceira conjugação e hoje nós vamos falar sobre verbos regulares. Tia Nayane, pelo amor de Deus, o que é um verbo regular? Para aí. O verbo regular é aquele que segue um padrão na hora de fazer as conjugações. No nosso livro, é na página 131, 132, nós vamos falar um pouco sobre verbos regulares. Vamos lá. 131 diz assim: conjugação dos verbos regulares. Os verbos regulares não sofrem mudança em seu radical. Parte da palavra contém o seu significado básico na conjugação. Ele se flexiona segundo o modelo da conjugação. Qual o modelo da conjugação? Ele diz que ele não sofre... Como é que se diz aqui? Ele não sofre mudança no radical. Vamos saber o que é o radical do verbo. Pronto. No nosso livro, página 131, diz o seguinte. Exemplo, tem o verbo falar. Que o verbo falar é de primeira conjugação. Por que é de primeira conjugação? Porque termina em AR. Então, qual o radical do verbo falar? F-A-L. Pronto. Até o L é o radical. Que é a parte. Aí, ó. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais e eles falam. Pronto. Por que até o L, tia Nayane? Porque em cada pessoa a vogal vai mudar. Primeiro, eu falo, estou fazendo agora. Eu falo, terminou com O. Na segunda pessoa, tu falas, terminou com as. Por isso, o F, o A e o L, ele é o radical. Ele não muda. Isso por quê? Porque o verbo falar é um verbo regular. Com o verbo acima, mesmo que mudássemos o tempo verbal, não haverá mudança no radical. Exemplo, eu falei, vós falareis e eles falarão. Pronto, o F e o A, essas três primeiras letrinhas do verbo falar, ele em qualquer tempo, se for no presente, se for no passado, se for no futuro, esse radical não muda. Aí, assim, veja outros verbos regulares. Quais são os verbos que não vão mudar o radical? Abrir, acender, amar, andar, assistir, beber, comer, comprar, deitar, estudar, folhear, partir, pousar, aceitar, pegar, trabalhar, vender, viver e conversar. Pronto. Esses daqui, eles seguem o mesmo paradigma, ou seja, as mesmas regras de conjugação. Nós estamos estudando só verbos regulares. Vamos recapitular o que é um verbo regular. O verbo regular é aquele que não sofre mudança no radical. Tia Nayane, o que é um radical do verbo? Pronto. O radical do verbo, vamos falar aqui, no livro tem o verbo cantar, falar. A tia vai dar exemplo do verbo cantar. Qual o radical do verbo cantar? C-A-N-T. Pronto, chegou no T, por quê? E fica, eu canto
Tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Então, cante, C-A-N-T, cante é o radical. Não se preocupem, não se avexem, que hoje nós estamos dando uma introdução. Como só vai ter aula hoje, que é terça e quinta, a tia Nayane vai fazer uma atividade passo a passo para vocês, para a gente estar identificando radical, tudinho, com os verbos regular. Não é difícil o verbo regular. Na seguinte, na mesma página, tem o seguinte, é uma atividade falando um pouco do verbo que nós estamos estudando, do verbo regular. Observe a tirinha abaixo. Tem a tirinha, tem lá o menino assim, sentado, ele pensando, e tem vuxo, vuxo. Para quem se prepara, tanto você tem uma mira bem ruim. Então, para que ele se prepara se ele tem uma mira bem ruim? Qual o verbo regular que aparece no último quadrinho? O verbo qual é que vai ser aí? Verbo prepara. Pronto, verbo prepara. Letra B. Sabendo que o radical é a parte da palavra que não sofre mudança, modificação, circule na tirinha do verbo preparar. Qual é o radical? Eu preparo. Então, nós vamos circular prepar. Se eu preparo, tu preparas, ele prepara. Então, é P-R-E, é até o segundo R, radical do verbo prepara. Na segunda questão, diz o seguinte: separe o radical das terminações dos verbos que ele deu abaixo. Reparar, aí tem reparar, R-E, repar. Pronto. Chutar, é até o T, chute. Aí o A, eu chuto, tu chutas, ele chuta, nós chutamos. Sofrer, sofre mais erro. Desenhar, até o H, mais aí a R. Acabar, até o B, acaba, aí mais A. Leia a sinopse do livro Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, adaptado pela equipe pedagógica. Vamos lá. Numa floresta, em um caminho deserto, Chapeuzinho Vermelho leva os doces para a sua vovozinha. De repente, uma companhia indesejada e misteriosa entra no caminho. E agora? Conheça esta versão do clássico da literatura infantil, lendo seu texto ou acompanhando a historinha através de suas imagens coloridas e vibrantes. Essa história fará sempre parte da nossa vida. Vamos lá. Quantos verbos regulares aparecem no texto? Quais são eles? Aparece o verbo leva, entra, conheça, acompanhando, que é do verbo acompanhar. Aparece então 4. Vamos lá? Leva, entra, conheça, acompanhando. Vamos escrever esse verbo no infinitivo, ou seja, o verbo sem a conjugação. Leva, levar. Entra, entrar. Conheça, conhecer. Acompanhado, acompanhar. O infinitivo não é o verbo terminado em AR, ER, IR, sem conjugação. Então, ficou levar, entrar, conhecer, acompanhar. Quarta questão. Leia as frases e indique a pessoa e o tempo dos verbos utilizados. Quais são as pessoas? Eu,
tu, ele ou ela, nós, vós e eles. Para aí. Primeira pessoa, eu, do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles e elas, terceira pessoa do plural. E o tempo, presente, pretérito e futuro. Vamos lá. Os meninos estudaram bastante. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vem aqui o verbo estudaram, qual foi o final do verbo? AM. Quando o verbo tiver com o final AM, já aconteceu. Se já aconteceu, ele está no passado. Quando terminar com rão, rão, ele está no futuro. Vamos aqui de novo, voltando. Os meninos estudaram bastante. Os meninos é mais de um. Então, eles, não é não? Vamos substituir os meninos por eles. Vamos lá, voltando pelos pronomes, ó. Eles. Eles é a terceira pessoa do plural. Pronto. O verbo estudaram está no presente, no pretérito ou no futuro. Terminou em AM. Quando o verbo termina em AM, ele está no pretérito. Por que está no pretérito? Porque a ação já aconteceu. Letra B. Ele comprará belos presentes no shopping. Ele. Primeira, segunda ou terceira pessoa? Terceira pessoa do singular. Comprará. A ação ainda vai fazer. A ação ainda vai acontecer. Se ainda vai acontecer, está no futuro. Viajaremos bem cedo. Quem? Nós. Nós viajaremos bem cedo. Nós, primeira pessoa do plural. E viajaremos. Será que eu ainda vou? A ação ainda vai acontecer. Eu ainda vou viajar, aliás. Nós ainda iremos viajar. Se também vai ser no futuro. Quinta. Circule a terminação de cada verbo e escreva a qual conjugação pertence. Os verbos eles pertencem a 3 conjugações. Primeira, a R. Segunda, ER. Terceira, IR. Vamos lá. Sair, terminação IR. Primeira, segunda ou terceira? Terceira conjugação. Comer, ER. Segunda conjugação. Dançar, AR. Primeira conjugação. E cair, IR. Terceira conjugação. A partir do radical dado, coloque a terminação no verbo do modo indicativo de acordo com a pessoa e o tempo verbal. Vamos lá. Vende, mais passado, primeira pessoa do plural. Fica como? Vendemos, vendíamos e venderamos. Mas terceira pessoa do singular. Conversa. Ele ou ela conversa. Com futuro, segunda pessoa do plural. Comprareis e comprará. Comprareis e comprareis. Não é na segunda? Comprareis e comprareis. Pronto. Comprareis e comprareis. Terminou a atividade. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima atividade. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.